Olá pessoal, eu estou a fazer este vídeo porque quis partilhar convosco uma pequena descoberta que fiz cá em casa. O objetivo é poupar dinheiro em café. Aqui em minha casa bebe-se café, não se bebe muito, mas bebe-se o suficiente para se notar ao final do mês. O sistema que eu tenho cá em casa é da Delta Q. O sistema é porreirinho, a máquina até foi comprada aí numa promoção em que ficava o valor das cápsulas, mas cada cápsula destas, uma caixa de 10 custa 3,29€, se a memória não me falha, fica em 33 cêntimos a cápsula, e eu acho que estou a gastar muito dinheiro em café. E comecei a pensar o que é que poderia fazer para reduzir a quantia de dinheiro gasto ao final do mês em café. E olhei para o que é que havia de outras ofertas e havia café de pastilhas. Café de pastilhas é nada mais nada menos do que uma pastilha feita em papel de filtro e com o café cá dentro. Estas aqui, para terem uma ideia, esta caixa comprei-a ontem, não vou dizer a marca do hipermercado, antigamente chamava-se Modelo. Comprei-a ontem por 2,67€ ou 2,69€, com 69 cêntimos em cartão, portanto isto fica-me por 2€. 2€ e tem 16 pastilhas. Esta tinha comprado, da Cical, tinha comprado na semana anterior por 3,18€, com 18 pastilhas. É questão de fazerem as contas e vão chegar à conclusão que fica de, pelo menos a metade, entre a metade a um terço do dinheiro que se gasta em pastilhas da Delta. Mas o meu desafio foi conseguir colocar esta pastilha nesta máquina. Aparentemente não são compatíveis, e não são, então a minha intenção foi colocar esta pastilha dentro de uma cápsula da Delta. Bom, para isso tive que recorrer a meios mecânicos. A primeira coisa que eu tive que fazer foi, e isto aqui tem uma fase limpa e uma fase suja, a primeira coisa é a fase suja. Na fase suja, isto é uma cápsula de café usada, eu vou pôr aqui um bocado de pano pelo meio, que é para não sujar muito a toalha. Isto é uma cápsula usada, em que a primeira coisa que eu fiz foi retirar cá atrás aquela tampinha, que normalmente vem nas cápsulas originais, e que depois de usada, esta parte aqui do meio até fica ligeiramente metida para dentro. Foi retirar essa tampinha e com o auxílio de uma chave de fendas, retirar parte do que lá estava dentro. E quando eu digo parte, digo que não se consegue retirar tudo, e só retirei o suficiente para 20-30% do que estava cá dentro, que é para conseguir fazer a furação e não ter nada a oferecer resistência à furação. Depois de retirar esta tampinha, tive que recorrer de uma broca craniana. Isto aqui compra-se em qualquer loja de chineses, não está aqui nenhuma invenção de especial, portanto isto é uma broca craniana. Em questão, esta é uma broca de 25 mm. Atenção que, eu tenho aqui um exemplo disso, o interior disto são 30 mm. Também há uma broca de 29 mm que eu arranjei, mas ao fazer a furação com a de 29 mm, ela ficou demasiado, com a parte interior demasiado exposta, e isso ia fazer com que a pastilha, em que a água passasse entre a pastilha e o plástico, e não passasse a água completamente pela pastilha. Então vi que não era a melhor maneira, a melhor forma de utilizar era com a broca de 29, a melhor broca é a de 25. Com uma broca de 25 faço um furo na cápsula e fico com uma coisa assim, com um furo de 25 mm. Ora, se eu tiver um engenho de furar, se vocês tiverem um engenho de furar, vocês vão ver que estas brocas vêm equipadas com licença. Vêm equipadas com uma broca para metal ou madeira, e que fica aqui demasiado saliente e que não podemos usar aqui, porque se eu for a fazer o furo com essa broca, antes de fazer aqui o orifício grande, já estou nesta extremidade a fazer um furo de 6 mm e não é isso que se pretende. Portanto, para isso eu tive que retirar a broca que isto traz de origem, ela desaperta-se, e se eu tivesse um engenho de furar, não precisava de mais nada, isto descia e fazia-me o furo como deve de ser. Se não tiver um engenho de furar, que foi o caso, eu estive aqui a fazer em casa,
eu fiz uma ginga-joga que não vou repetir, mas ela não é difícil de perceber. Eu peguei aqui numa bucha e um parafuso, aqui é uma tampa de uma esferográfica e fita daquelas de pintor, é uma fita de papel, é fácil de utilizar, e esta tampa de plástico tem a particularidade de entrar perfeitamente no orifício deixado pela cápsula, e isso serve-me de guia. Depois disto, nada mais fácil, foi só montar a broca craniana e fazer o furo. Para fazer o furo, fiz uma ferramenta também, isto é nada mais nada menos do que um pedaço de madeira, fiz de um furo de 35 mm. Este furo serve à medida para entrar a cápsula. Eu meti-lhe aqui um bocado de fita de pintor porque ela aumenta o atrito e vai fazer com que a cápsula fique perfeitamente encaixada aqui na madeira. Depois, com a broca, é só fazer o furo. Eu não vou fazer aqui o furo neste momento, porque isto é uma coisa para se fazer na varanda, porque isto liberta, para além do plástico, espirra sempre partículas de café que já vem molhado, e ia-me sujar aqui o cenário todo e não vou fazer. Mas isto não é nada mais nada menos do que fazer o furo e no final tem uma cápsula neste estado. Bom, temos a cápsula lavadinha, limpa. Podem passar com uma faca para tirar aqui algumas limalhas de plástico que fiquem do corte. Passam só com uma faca para limpar. Tem aqui a cápsula. Depois é a questão de colocar a pastilha. Bom, é só uma questão de jeito, não tem nada que saber. A pastilha tem este formato, ela não cabe aqui, mas é moldável. Começa-se a dar o jeito, até ela ter mais ou menos esta configuração. Depois, com um bocadinho de paciência, temos a pastilha feita. Temos a pastilha feita e isto que está aqui é o suficiente, porque este furo, como eu disse ainda há bocado, é de 25 mm. A água, ao passar, obrigatoriamente tem que passar pelo café, é bastante comprimida pelo café. Deste lado eu retirei, obviamente, esta tampinha esta chapinha de metálica, isto é tipo papel de alumínio. Tirei-a da frente, a cápsula está limpa. Depois de utilizarem esta cápsula, é só retirarem o que está aqui dentro com uma colher, com a traseira de uma colher, tiram, limpam, enxugam, depois de enxuto podem utilizar novamente. Eu digo depois de enxuto porquê? Para não ficar umidade nenhuma. O que é que eu faço? Normalmente eu faço isto, depois aproveito, há várias opções. Nós, em vez de ficarmos a ver a novela todos os dias, ao final de semana podemos ocupar o nosso tempo, perdemos 10 ou 15 minutos e fazemos isto, já fica preparado para a semana inteira. Para que o café não fique a respirar e para não perca aroma, eu costumo guardá-lo novamente na embalagem. Para saber de que café é que estou a falar, costumo guardá-lo novamente na embalagem, fecho a embalagem e no final sei que tipo de café é que é. Uma curiosidade, este café, o Delta Timor, tem exatamente o sabor deste, do Qualitos. Exatamente o mesmo sabor. Eu também uso descafeinado, também há descafeinado, uso da Cical e no mercado há N marcas nesse sistema de pastilhas. Podem utilizar, podem variar de aromas, porque às vezes também é bom variarmos de aromas para não ser sempre a mesma coisa. O que estava a dizer, eu costumo fazer estas embalagens, no final é só retirar, ela fica sem respirar, portanto pode ficar ali uma semana na gaveta que não vai perder o aroma por causa disso. E está pronto a utilizar, se quiserem ver. Por isso já tenho aqui descafeinado e café, isto fica guardado na gaveta, aguenta bastante tempo, o café sai cremoso,
aromático, tal e qual como na versão original, e metade ou um terço do preço da versão original. Epá, espero que isto te sirva. Já agora uma outra curiosidade, e isto para quem gosta. Estes chás que vêm da Delta podem ser muito giros, mas eu pessoalmente dispenso. Aqueles aromas eu dispenso. Aliás, eu dispenso chá de qualquer maneira, mas cá em casa não se dispensa. Os chás que eles têm disponíveis não são, a meu ver, os mais aromáticos. Vocês podem fazer isso com o chazinho, com a saqueta de chá normal. Podem fazer exatamente a mesma coisa, é só pegarem na bolsa, retiram o cordel, pegam no filtro, colocam-no e têm uma cápsula de chá pronta a utilizar. Não é preciso estarem a ferver a água, não é preciso estarem a sujar mais louça, é usarem na máquina, neste caso é camomila, é o que vocês quiserem. Bom, espero que tenham gostado, até à próxima. Posso? Podes.